Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sua contribuição de tema, assunto, aquilo que realmente interessa para você. Essa sugestão você pode enviar através do e-mail que está aparecendo aí no seu televisor. Você quer ampliar conhecimento, está curioso, manda para a gente. Será um grande prazer a nossa produção e eu mesmo, pessoalmente, me empenhar para colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos tratar de um assunto que todo mundo tem muita curiosidade, vontade, desejo. Alguns já tiveram a oportunidade de fazer cirurgia plástica. Quem não tem vontade de ficar mais bonito? Mentira, todo mundo quer melhorar. Um reclama que o nariz é muito grande, tem gente que fala que a orelha é meio de abano, mulheres querem deixar os seios maiores, quer deixar a barriga mais bonitinha. Os desejos são os mais variáveis possíveis. E eu tenho o prazer de ter um profissional médico do melhor nível possível, o Dr. Regis Milani, para tratar sobre este e todos os temas que nós vamos perguntar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa conosco. Obrigado, Orlando. O prazer é meu. Não, o prazer é todo nosso. Dr. Regis, que é profissional, tem um consultório em São Bernardo do Campo e veio aqui tirar um monte de dúvidas. Primeiro, né? Qual a cirurgia plástica mais procurada? Entre homens e mulheres, vamos separar dos dois tipos. Mulher é um tipo, homem outro. Nas mulheres, qual é o maior desejo da média das mulheres? A cirurgia plástica, antes de mais nada, é importante lembrar que ela se divide em dois grandes ramos. Cirurgia plástica estética, que eu acho que é disso que você está querendo perguntar. É a estética. É a cirurgia plástica reparadora. Reparadora. Dentro do universo da cirurgia plástica estética, a cirurgia plástica mais procurada atualmente no Brasil é a lipoaspiração e o implante de próteses mamárias de silicone. A lipo é homens e mulheres? A porcentagem de público masculino é muito inferior ao feminino, mas sim, a lipoaspiração está muito comum também no público masculino hoje em dia. E realmente os resultados da lipoaspiração é muito perceptível, né? Porque tem sujeito às vezes faz uma cirurgia, uma reparação no nariz, tem gente que não percebe muito. Quando você faz uma lipoaspiração, muda muito. Até quantos litros, numa pessoa razoável? Eu, por exemplo, o público aqui me conhece, eu não sou magrinho, não sou gordo, mas tenho uma barriguinha. Quantos litros de gordura pode ser extraído, até quantos litros numa lipoaspiração? Na verdade, a porcentagem que pode ser lipoaspirada em uma pessoa varia em torno de 5% a 7%. O limite seria 7% do peso corpóreo. Então vamos lá, eu tenho 80 quilos... Mais ou menos uns quase uns 6 litros e meio. De gordura? É em litros, não é em quilos que é medido. Né? É bastante, hein? E tem que lembrar que nesse volume lipoaspirado não tem só gordura. Tem sangue junto. Tem sobrenadante, tem solução fisiológica e outros componentes. O total é até 7%. Mas é bastante, né? Por isso que o sujeito fica, entra gordinho e sai bonitinho, né? Não é recomendado chegar nesse limite. Esse é o limite máximo. Mas dá para se oferecer com esse volume lipoaspirado um resultado bastante interessante. Realmente a lipoaspiração é uma cirurgia muito bacana, quando feita em mãos experientes, traz resultados muito satisfatórios, muito vantajosos. Não é comum, mas eu não posso deixar de perguntar, a gente tem o compromisso aqui da verdade com o público, até porque quando tem algum caso é amplamente noticiado, já aconteceu com artista, às vezes tem alguma modelo, porque em alguns casos, e é raro, mas existente, algumas vítimas são levadas a óbito num processo cirúrgico de lipoaspiração. O que é o mau profissional, é o mau preparo, é o mau acompanhamento, enfim, o que pode levar um paciente a ter este tipo de problema gravíssimo? Sem dúvida nenhuma, é uma situação muito complicada, esses casos de óbito por lipoaspiração ou por qualquer outro tipo de cirurgia plástica estética. Mas, como qualquer outra cirurgia, a cirurgia plástica tem os seus riscos e, no caso específico da lipoaspiração que você está perguntando, um risco ainda maior por você estar fazendo o procedimento praticamente às cegas, com a cânula baixo da pele, né?
você fica à mercê do tato e da experiência do cirurgião. E aí, no caso, o principal risco que se acrescenta aos demais das outras cirurgias é o risco de perfuração. Então, os óbitos que ocorrem normalmente estão relacionados à perfuração de outros órgãos. É quando a cânula sai do plano que ela deveria estar, que é o subcutâneo, acaba perfurando a parede abdominal ou a parede torácica e lesando órgãos vitais. Então, ainda não estão excluídos outras causas, queda como de pressão, embolia, perda sanguínea muito grande, pneumonia, etc. Mas quanto tempo demora para ter vou dizer assim, para ter o processo finalizado? Faz a cirurgia, o cidadão fica, normalmente tem a recuperação entre a alta hospitalar e está apto para as atividades normais. Essa é uma pergunta muito comum no consultório. Doutor, eu vou ficar bonito em quanto tempo? Em quanto tempo eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia? Trabalhar, exato. Cada cirurgia vai ter o seu tempo de recuperação. É difícil eu te responder de uma maneira geral. Então, se você for fazer uma cirurgia plástica de pálpebra, você vai ter um tempo de recuperação em torno de 14 dias. Uma cirurgia plástica de abdominoplastia, uma recuperação em torno de 2 meses. E aí vai depender da cirurgia em questão. Mas eu diria aí um tempo médio em torno de 4 semanas. Mas eu fiz uma cirurgia de lipoaspiração. Eu posso voltar a trabalhar depois de quanto tempo? Que eu acho que é a maior pergunta que todo mundo quer fazer. Ou aproveita um feriado, ou aproveita as férias. Você pode... Eu estou vendo que você está muito focado na lipoaspiração. Não, porque como você falou que é a cirurgia plástica mais requisitada, então seguramente é do maior interesse do público, bom, tá certo? Achei que você estava... Não, eu passei essa fase, doutor. Com 42, casado há 10 anos, já não vou nessa mais. A lipoaspiração vai depender do tipo de atividade profissional que o paciente deseja voltar a realizar. Se é uma atividade intelectual, uma atividade de escritório, o que vai limitar ele é a anemia, as dores e etc. Passada essa fase da indisposição, das dores, da anemia, ele já pode voltar às suas atividades profissionais, que são atividades basicamente de escritório e intelectuais. Se é uma pessoa que trabalha com atividade física, ou com um trabalho braçal, ele vai ter que esperar um pouquinho mais, em torno aí de 1 mês, 21 dias. O outro, 2 semanas. Atividade de escritório, isso, 7 a 15 dias. Tudo depende de cada organismo, né? A recuperação. O quanto foi lipoaspirado de cada organismo. E homens? Muitos procuram? Homem é preconceituoso. Por quê? Eu usei uma frase um dia que pegou, né? O governo do estado criou um programa muito bacana, aliás, foi oriundo de uma lei que nós criamos, que chama um programa Mulheres de Peito, que são as carretas que fazem exame de mamografia. Uhum. E aonde vai é um sucesso, até porque cada carreta faz 50 exames por dia. E uma certa vez nós levamos aqui para uma cidade, Rio Grande da Serra, o secretário da Saúde de Estado veio, o Dr. Davi Wipp. E aí, na hora, as mulheres, com fila para fazer o exame, coisa e tal, eu falei, se essa carreta fosse para fazer exame de próstata, teria que colocar consultório dentário, porque senão os homens não entrariam com preconceito. Imagina o cidadão saindo daqui lá, sabendo que ele havia acabado de fazer um exame de próstata. Homem é preconceituoso. No quesito cirurgia plástica, tem preconceito ou não? Está aumentando o volume de homens que buscam uma boa estética? Ainda existe muito preconceito contra a cirurgia plástica feita em homens, mas a gente percebe que a procura tem aumentado anualmente. Atualmente gira em torno aí de 13% em relação ao total de pacientes, os pacientes do sexo masculino. Mulher ainda é muito maior. Muito maior, mas tem evoluído de 5% a 13% nos últimos anos. E é uma bobagem, porque a cirurgia plástica em homem, sempre falo que a virilidade masculina, a força do organismo masculino faz com que ele tenha uma recuperação muito mais rápida, os resultados são interessantes, às vezes a pessoa tem ali um defeito que está incomodando, por causa da timidez, dos amigos e tal, ela deixa de fazer e deixa de se beneficiar desse tipo de tratamento. O Brasil, se comparado com outros países, é um país que tem o hábito, tem a cultura, as pessoas, porque o americano faz muita cirurgia plástica, não sei se ainda existe, mas no Brasil eu sei que é proibido, me corrija se eu estiver errado. Mas uma mulher no parto já fazia uma cirurgia plástica nos Estados Unidos, até mesmo lipoaspiração. Me parece que no Brasil não é permitido.
Não existe nenhuma lei Mas que não é feito. proíba, mas não é recomendável realmente, porque ela já apresentou toda a perda sanguínea, o tempo cirúrgico do parto, ela está inchada, está sob embebição gravídica, não é o momento ideal, né? Então a gente procura evitar, mas existem algumas pacientes que exigem, procuram e pode ser feito. Os Estados Unidos é mais comum isso. Os Estados Unidos e o Brasil disputam a liderança no número total de cirurgias É plásticas onde eu ia chegar. realizadas. O Brasil está crescendo o volume de... Em 2013, nós passamos os Estados Unidos no número total de cirurgias plásticas. Passou? Foram feitas 23 milhões de cirurgias plásticas no mundo e 1,5 milhão de cirurgias foram feitas no Brasil, passando os Estados Unidos em 2013. Depois veio a crise e aí a gente perdeu a liderança de novo para eles nos últimos 2, 3 anos. A crise afeta diretamente o quesito cirurgia plástica? Eu não vou falar o mercado, né? A gente entrevista aqui industriais, comerciantes, fala, o teu negócio foi afetado? É óbvio que com estética e saúde não é um negócio. Em especial, cirurgia estética, cirurgia plástica é um bem-estar pessoal. A crise econômica abala também? Abala, abala. A cirurgia plástica estética não é uma cirurgia essencial, não é uma urgência. E as pessoas que começam a ter restrições de renda, de emprego, elas vão deixar para realizar o seu sonho no momento mais oportuno. Então, nós também vivemos essa crise, conversando com outros colegas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente imagina que o movimento caiu em torno de 30% a 40%. Nossa, é alto, um volume, uma queda muito significativa. É. A cirurgia plástica, nos últimos anos, o Brasil teve uma ascensão social, visível, nítida, e alguns hábitos buscaram e conseguiram beneficiar algumas camadas. Por exemplo, transporte aéreo. Nunca se utilizou tanto como nos últimos anos, hoje fortemente impactado, companhias aéreas aí com balanços que levam quase à falência. Na cirurgia plástica, camadas como CB também começaram a usufruir do serviço? Sim. Porque antes a cirurgia plástica era uma coisa elitizada, só rico fazia. Da mesma maneira que aconteceu com o transporte aéreo, aconteceu com a cirurgia plástica. Transporte aéreo, viagem, lazer, teve uma democratização maior. A cirurgia plástica sofreu as mesmas influências e democratizou também. Tem uma procura muito grande pelas classes sociais B e C, os parcelamentos, ainda que alguns antiéticos e indevidos, financiamentos exagerados e clínicas mal intencionadas, mas houve sim um aumento do público B e C. E agora, naturalmente, com a crise econômica, deu uma mudança aí na procura natural. Tem essa mudança. Muito bom. Dr. Regis, eu vou pedir licença ao senhor. Nós estamos entrevistando o Dr. Regis Milani, cirurgião plástico, aliás, excelente profissional, médico especializado em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado e mestre em cirurgia plástica pela Universidade Federal também de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos prestigia com esta entrevista que você vai continuar acompanhando no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você continua com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o Personalidade Mais, que recebe hoje o Dr. Regis Milani, cirurgião plástico, que no primeiro bloco já nos deu um show aqui falando de várias modalidades e números que nós não tínhamos. O Brasil, em 2013, foi um dos recordistas mundiais em cirurgia plástica, passando inclusive os Estados Unidos, que é um país que tem uma tradição enorme em cirurgia plástica. O senhor acha que esse gráfico, é óbvio, nós estamos passando por uma crise econômica, um momento difícil, e nós esperamos que o país saia da crise e o crescimento econômico volte, essa tendência continua no Brasil? É um desejo do brasileiro, da brasileira, ter uma estética, um aprimoramento nas suas condições físicas? Sem dúvida nenhuma, Orlando. A cultura nacional é uma cultura muito vaidosa. A mulher brasileira gosta, cultua o corpo, não só em academias, dietas, cosmiatria, mas também busca muito cirurgia plástica. A gente tem um potencial de crescimento incrível, sem dúvida nenhuma. Doutor, até para que as pessoas que nos assistem, tem muita gente que fica constrangida. Eu tenho vergonha de procurar um cirurgião plástico porque é muito caro. Tem ainda um preconceito de que a cirurgia plástica, qualquer coisa voltada à estética, e principalmente cirurgia plástica, é muito caro, uma coisa de outro mundo. É óbvio que eu não vou tratar e jamais vou perguntar o preço,
mas quais são os parâmetros médios de um mercado? Por exemplo, para fazer uma lipoaspiração, um anestesista, o cirurgião plástico, hospital, oscila em torno de quanto, em média? É óbvio, um preço médio de mercado. Eu também não tenho ideia se custa 5 mil ou 50. Eu sou um leigo do assunto. Qual que é a média disso aí? Essa pergunta ela é importante no seguinte sentido. Os pacientes, quando procuram um cirurgião plástico, eles devem estar atentos a evitar extremos, né? Então, quando ele encontra um custo muito abaixo do valor de mercado, com parcelas muito grandes, o número de quase parcelas um consórcio, muito grande, né? Deve-se desconfiar e ficar muito atento. Hospitais muito baratos, de má qualidade também, devem preocupar o paciente que está interessado em fazer uma cirurgia plástica. Assim como o outro extremo, cirurgiões que cobram extremamente caro, também deve gerar desconfiança. O valor médio é difícil responder. Vai muito de cada profissional, vai depender do hospital, do número de cirurgiões na equipe. Mas você perguntou em relação a uma lipoaspiração. Uma lipo, por exemplo, eu imagino que o paciente deve gastar em torno de 20 mil reais. 20 mil reais. Tá. Esse é um preço médio, não é o preço dele. É uma referência. Como, por exemplo, fazer uma reparação de nariz, que também eu vi uma entrevista, antes de entrevistar o senhor, fui pesquisar um pouco mais o assunto. Principalmente em mulheres, depois da lipo, a mama, o nariz é um objeto de desejo. Toda mulher, ou praticamente muitas mulheres, são insatisfeitas com o próprio nariz. É verdade isso? O nariz é a primeira parte do nosso corpo que se apresenta para o outro, para a sociedade, né? E as pessoas costumam se incomodar com o seu próprio nariz, mas não é a cirurgia mais procurada, não. É a terceira ou quarta mais procurada. É lipo, mama e nariz. Tem que tomar muito cuidado com o candidato à cirurgia plástica de nariz. Eu, hoje em dia, no meu consultório, mais contraindico essa cirurgia. O sujeito vai lá para querer operar, você não deixa. Eu fui fazer uma especialização em Dallas, em rinoplastia, e eu achei que eu ia voltar operando o nariz como um doido, né? Fazendo essa cirurgia mais do que nunca. Eu aprendi muito mais a contraindicar essa cirurgia do que a indicar. Então, é uma cirurgia que tem consequências na função respiratória, ela pode ter profundas consequências na autoimagem da pessoa, ela pode não atender aquilo que a pessoa está idealizando. Então, especificamente na cirurgia plástica, que não dá para esconder se não ficar boa. Quanto mais se reopera, no caso de uma insatisfação, pior o nariz vai ficando. Então, especificamente nesse tema que você abordou, tem que se tomar muito cuidado, tem que ser muito parcimonioso na indicação e se fazer com um cirurgião que seja extremamente apto e preparado para essa cirurgia. Aliás, o senhor tocou num ponto que eu acho que é a grande dúvida de quem decide fazer uma cirurgia plástica. Qual médico, né? Esse médico é bom? A dúvida, porque o senhor colocou muito bem, uma cirurgia que não tem êxito piora. É óbvio que não é a regra, mas tem exceções de pessoas que buscaram fazer uma reparação através de uma cirurgia plástica e o resultado é pior do que o que existia. O que deve ser observado ao fazer a escolha do cirurgião plástico? O que é importante observar, né? Com muita isenção, é óbvio, o doutor vive da profissão dele, a resposta de pronto dele seria falar, procurar o doutor Regis Milani e você vai estar em boas mãos, seguro, tá certo? Mas o que deve ser observado? Quais os critérios? Talvez essa tenha sido a pergunta mais importante dessa entrevista. Quando a pessoa está pretendendo fazer uma cirurgia plástica, ela tem que primeiro procurar saber a reputação do cirurgião que ela está buscando, as qualificações técnicas que esse profissional apresenta. Ela pode pesquisar através da internet ou outras fontes se esse cirurgião é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um bom critério, é importante isso. Isso é importantíssimo. Nós temos hoje uma sociedade muito forte que prepara e faz uma avaliação dos seus cirurgiões plásticos de uma maneira muito rigorosa, assim como a OAB faz para os advogados. E a gente sabe hoje que do total de processos éticos no CRM contra cirurgias plásticas mal sucedidas, 97% foram feitas por não cirurgiões plásticos. Foram feitos por pessoas ditas cirurgiões plásticos, mas que na realidade são qualquer coisa menos cirurgiões plásticos. Então é muito importante também, como eu disse, pesquisar se esse profissional pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dentro da nossa sociedade nós temos um membro aspirante, que é o médico em formação, o residente em cirurgia plástica. Nós temos um membro associado, aquele que já passou na prova, já passou no teste.
E a gente tem um outro escalão que é o membro titular. É algo que tem alguém que tem um cargo a mais dentro da sociedade, uma posição diferenciada dentro da sociedade, está mais graduado dentro daquela... Pela qual o senhor, inclusive, é membro titular. Isso. Tem uma prova, então, o profissional ele se forma médico, faz a especialização em cirurgia plástica e ainda assim, para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem que fazer uma prova. Isso. Primeiro que para se fazer cirurgia plástica tem como pré-requisito você ser cirurgião geral, que são 2 anos de uma outra residência que vem antes, né, que antecede. E aí ele vai prestar, são poucas vagas, poucos serviços credenciados, aptos a formar cirurgiões plásticos. É um concurso difícil. Se ele passar, ele vai fazer 3 anos de cirurgia plástica nesse serviço. Ele só vai poder se intitular cirurgião plástico quando ele prestar na nossa sociedade o concurso, a prova e for aprovado. Aí ele passa a ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E aí, se ele tiver interesse, depois com alguns anos de experiência, ele pode prestar uma segunda prova dentro da sociedade para ser membro titular da sociedade, ter direito a voto, participar das bancas, entre outras coisas. Então você está tendo a oportunidade de tirar e diminuir os seus riscos. Eu mesmo não tinha essa informação para fazer uma cirurgia plástica, consultar. Se o profissional que você está indo fazer a sua consulta, pegar a sua ideia de preço, primeiro quesito é saber se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele fizer parte, já... Agora o restante também vai dar boa indicação, né, doutor? Acho que... Procurar as referências do cirurgião, exatamente. As qualificações técnicas, né? Procurar evitar os extremos, aquele que cobra muito barato, tem que se desconfiar, parcela em muitas vezes. Propaganda, o sujeito que anuncia em jornal, essas coisas também é um pouco perigoso, Pode né? se desconfiar. O hospital que esse cirurgião opera, procurar saber a reputação do hospital, é o que vai trazer também segurança para o procedimento cirúrgico. Isso que eu ia chegar. Existe, né, óbvio, por mais que seja fiscalizado, o sujeito que faz cirurgias em clínicas. Perigoso, né? Dependendo do porte da cirurgia, clínica. É perigoso. Então, a clínica bem equipada, tem clínicas que são mais bem equipadas que muitos hospitais. Mas tem clínicas que são mal equipadas e se propõem a fazer qualquer tipo de cirurgia dentro dela. Então, se é uma cirurgia simples, de pálpebra, de orelha, e é uma clínica bem equipada, até agora uma lipoaspiração, que mexe... Lipoaspiração é uma cirurgia que eu acredito que jamais deveria ser feita dentro de uma clínica, né? Por quê, doutor? Até mesmo para você ter o suporte na eventualidade de uma intercorrência, uma transfusão sanguínea, de outras equipes clínicas, necessidade de UTI. A lipoaspiração é um bom exemplo de uma cirurgia que não deveria ser feita em clínicas. Aliás, parte de alguns acidentes que levaram vítimas a óbito porque fizeram em consultórios, né? Clínicas pequenas, porque não tinha, eu li uma vez, não tinha UTI no local que havia sido feita a lipoaspiração, e aí o argumento de que não deu tempo de socorro. Então, ter uma estrutura, uma retaguarda por uma emergência é sempre uma condição importante de ser observada. Sim, você acaba diminuindo seus riscos quando você vai cercando esses fatores, né? Tem um negócio que quem é mais antigo sempre reclamava, e eu não sei, eu sei que era preocupante no passado e tal, as varizes ficam muito feias, principalmente para idosos, a perna fica com veias, né, que sobressaem. É o cirurgião plástico que cuida disso também ou não? É um vascular? É o cirurgião vascular que a princípio cuida desse problema, e aí você vai ter varizes de grande porte, e aí necessidade de tratamento cirúrgico, e vasos capilares menores que podem ser tratados em consultório com escleroterapia. Mas esse é um assunto do cirurgião vascular. É vascular, então. Cirurgia de nádegas. A gente vê aí pessoal que resolve pôr prótese de silicone também. É comum? Tem muita procura? É uma cirurgia que está se tornando mais popular atualmente, vem ganhando espaço. As próteses de glúteos evoluíram, estão produzindo um Como resultado... que chama? Glúteo? A prótese... Não é nada. O pessoal fala que faz a cirurgia plástica no bumbum, né? Mas como é que chama? Glúteo. Hein? Glúteo. E as próteses vêm evoluindo, né? E trazendo um resultado mais natural e mais atraente. Porque no início se usavam as próteses da mama para implantar nos glúteos e trazia um resultado não gera um pouco desconforto, polêmico. Porque nos seios a mulher põe a prótese de mama, não sei que ela durma de bruço, pode gerar um desconforto, mas
no glúteo você senta. Não gera nenhum desconforto? As pacientes não reclamam da pós? No pós-operatório tardio, elas acabam não tendo esse tipo de queixa, não reclamando do desconforto. Aonde mais pode se aplicar prótese de silicone? Na panturrilha? Panturrilha. Põe também? Prótese de panturrilha. Panturrilha da mulher é pouco definida, põe uma prótese na panturrilha. Eu já coloquei em homem também. Isso depende da queixa, do biotipo da pessoa, né? Existe prótese hoje em dia de peitoral masculino, quer dizer, desenvolver uma prótese não tem limite aí às vaidades. O limite tem que estar na cabeça do paciente e na cabeça do profissional do cirurgião plástico para pôr limite. E aquela cirurgia que é feita que se retira um osso da costela para melhorar a cintura, é isso mesmo? Orlando, muitas pessoas já me perguntaram sobre essa cirurgia. Primeiro, é verdade? Isso é mentira? Eu nunca li, nunca ouvi falar, não conheci ninguém que faça. Acho tecnicamente ela deve ser muito difícil, porque a musculatura intercostal se insere nas costelas, para você desgarrar e trazer só a costela. Pode ser muito mais mito do que verdade? Eu acho que sim. Porque a gente vê, ouve, lê, e estou aqui com um profissional que conhece do assunto. Porque é quase que um absurdo, né? Você extrair um osso da costela para melhorar a performance da cintura, é quase uma violência contra o corpo, né? Eu acho tecnicamente muito difícil, muito agressivo, muito perigoso. Com incisões pequenas fica mais difícil tecnicamente ainda. Não conheço quem faça e nem quem fez. E o famoso Botox, é muito procurado? O Botox, a toxina botulínica, a mais popular é da Allergan, chamado Botox. É um procedimento que está ganhando muita divulgação, muito uso atualmente e é muito interessante realmente. Quanto tempo dura uma aplicação? Você faz, ele resiste quanto tempo? Ela dura em torno de 6 a 8 meses, a durabilidade. E não tem limite? Você pode continuar fazendo as aplicações constantemente? Pode continuar fazendo as aplicações constantemente, só que o organismo vai desenvolvendo anticorpos contra essa toxina e ela vai deixando de fazer um efeito tão interessante ao longo das aplicações. Então é bom ter um intervalo entre uma... Mudar o tipo de toxina, porque tem toxina do tipo A, do tipo B, e mudando a marca, a pessoa vai criando resistência à toxina. Muito bem. Dr. Régis, eu quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a tua participação, colocar aqui a TV e o nosso programa à sua disposição. Você quiser tirar mais dúvidas, quiser conhecer um pouco mais, está aparecendo no seu televisor o site da clínica do Dr. Régis Milani. Fica aí uma boa sugestão para você tirar as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Todo sucesso para o senhor, viu? A gente está à disposição para qualquer dúvida. Eu é que agradeço. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.